a orar pela palavra. Peço ao Espírito Santo para falar aí no teu coração. É uma mensagem simples, um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus, ela é profunda, ela é alimento, né? Ela nos sustenta, ela nos renova. Então, que o Senhor opere segundo o poder da palavra sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento de culto, de celebração, por cada momento de louvor, de adoração. O Senhor é digno de tudo isso e muito mais. Nós pedimos agora que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, para que a palavra venha sobre nós com poder, com unção do Teu Espírito. E eu peço que o Senhor me abençoe e me capacite para que eu transmita ela com fidelidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso tema hoje, o barro que faltava. Interessante, amados, que em 2020 nós estávamos aí no auge da pandemia. E naquele período, mais precisamente no mês de abril de 2020, nós estávamos com os cultos interrompidos. Nós estávamos transmitindo o culto online. Então tinha uma equipe do Ministério de Música que vinha. A gente tinha que usar as máscaras, né? Era tudo feito dentro daquele protocolo, né, que foi obrigado a seguir. E eu me lembro que naquele ano eu estava no apartamento que o tio tinha cedido para nós. A minha casa estava em reforma. E o meu filho compartilhou comigo uma canção que eu achei muito bonita, né? A canção é Ele É, do grupo Os Arrais. E aquela música falou muito ao meu coração, e ele falava, um trecho da música, ele usava exatamente essa expressão: Ele espalha o barro que ainda faltava. E eu fiquei com aquilo na cabeça e fui orar, e Deus foi me dando uma palavra que eu preguei exatamente no dia 25 de abril de 2020. Eu não sou de repetir pregação, mas eu estava ontem orando a respeito, e essa palavra me veio muito forte no coração. Eu estava terminando de ler o Evangelho de João. Estou seguindo a leitura anual, né? Já é o 4º ano seguido. E eu tinha passado por esse texto, por essa passagem, que é João capítulo 9. E eu senti de compartilhar novamente. Eu não sei quantos vão se lembrar, porque foi transmitido online. E às vezes a gente não lembra nem do que foi pregado domingo passado, né? O que foi pregado domingo passado? Quem lembra? Qual foi o tema que o presbítero Ivan trouxe para nós aqui? Identidade. A gente não pode esquecer. A gente tem que pegar a palavra do domingo e ler durante a semana o texto bíblico, continuar trazendo para a nossa vida. Isso é muito importante. Mas se você se lembrar, glória a Deus, né? O tema é o barro que ainda faltava. E o texto, abra comigo aí no Evangelho de João, no capítulo 9, dos versículos 1 ao 7. João capítulo 9, de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito um barro com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Muito simples, né? Um texto de um entendimento bastante claro, né? Jesus operando um milagre. Houve muitos cegos, coxos, leprosos que Jesus curou, né, durante o seu ministério. Mas eu quero focar nesse texto, amados, em relação a essa forma específica, diferente, que Jesus usou para curar a cegueira daquele homem, que era um cego de nascença, né? E a primeira menção de barro na Bíblia, ela encontra-se oculta no versículo
Gênesis 2, de 6 a 7. Abra comigo esse texto. Nós vamos aí olhar alguns textos da Bíblia. Em Gênesis 2, versículos 6 e 7, ele diz assim: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu entendo, amados, né? A palavra diz que o homem foi feito do pó da terra. Até então, nesse momento, nunca havia chovido. A terra era regada, o texto no versículo 6 diz que subiu uma neblina que regava toda a superfície da terra. Então, aquela neblina, aquela umidade, junto com o pó da terra, foi a matéria orgânica, química, que Deus usou para formar essa parte nossa, estrutural, que nós chamamos a nossa matéria viva, o nosso corpo. O homem foi feito dessa forma, de uma maneira sobrenatural de Deus, né? Tanto que quando nós morremos, né, o que acontece conosco? Toda essa matéria orgânica, ela vai se transformar em pó, né? A gente volta ao pó. O líquido é absorvido e volta ao pó. Então essa é a descrição bíblica da formação do homem. Mas houve algo sobrenatural. Além do homem ter sido formado do barro, do pó da terra, o Senhor Deus soprou o seu espírito. A palavra aqui era ruá, que significava o sopro de Deus, o sopro de vida. E aquela estrutura que era somente barro feito, recebe vida de Deus. E aí então o homem é formado à imagem conforme a semelhança de Deus. Olha que coisa linda, né? A descrição bíblica da formação do homem, né? Então a gente vê aí que houve, né, essa manifestação sobrenatural de Deus quando Ele criou o ser humano do pó da terra, né? Abraão também sabia, né, que o homem havia sido feito do pó da terra. Lá em Gênesis 18, 27, numa conversa com Deus, Abraão diz assim: eis que eu me atrevo a falar com o Senhor, eu que sou pó e cinzas, né? Olha a expressão que Abraão usou: eu que sou pó e cinzas. Também Jó sabia disso, né? Se a gente pegar o texto de Jó, capítulo 34, versículo 15, Eliú está conversando com Jó e ele diz assim: toda a carne também expiraria e o homem voltaria ao pó. Então havia uma consciência da formação natural do homem, né? Moisés, no Salmo 90, no versículo 3, ele diz: tu reduzes o homem ao pó, se referindo ao momento em que Deus corta o fio de prata, né? Como o Salomão diz, e nós deixamos essa vida. E Davi, no Salmo 103, 14, é um versículo bem conhecido, ele diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, né? Olha quantas expressões na Bíblia, né? Não tem jeito, né? A matéria volta ao pó. E olha que a gente não é muito pó não, né? Se for cremado vai dar aí 1,5 kg, 2 kg de pó, não passa muito disso, né? Então vejam só, né? O homem formado do pó. Paulo nos identifica como vasos do quê? De barro. Vasos de barro, né? Feito do pó da terra. E Jeremias, lá no capítulo 18, Jeremias, ele diz que nós somos o barro nas mãos do oleiro. Ou seja, Deus nos dá a forma que Ele quiser. Ele faz com a nossa vida aquilo que Ele quiser. Então, quando a gente volta ao princípio, nós vamos concluir aí que Deus fez o homem do barro da terra, soprou o seu espírito, saiu um ser feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus é a origem de tudo o que existe, inclusive da natureza humana, como nós fomos criados. Criados perfeitos. Adão e Eva foram criados de uma maneira perfeita, antes de eles sofrerem a queda do pecado. Nós vemos que o próprio Deus, eu creio que era uma manifestação do Senhor Jesus,
vinha junto ao primeiro casal e caminhava com eles na viração do dia. Imagine a maravilha que era essa comunhão que Adão e Eva tinham com Deus, quando o próprio Deus os visitava na viração do dia. Como devia ser lindo e perfeito o local que Deus havia criado para o homem viver. Mas então a gente sabe que houve uma queda, houve o pecado. A única provação, a única prova de obediência que Deus colocou para que o homem obedecesse, num dado momento, ele rompe, ele ultrapassa o limite que Deus havia estabelecido. Olha, dessa árvore de conhecimento do bem e do mal, você não vai comer o fruto. De todas as demais, de tudo que aqui no Éden você pode comer, se deliciar, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, nela você não deve comer o fruto, porque no dia em que comerdes, certamente morrereis. Uma única restrição foi dada ao homem, e nós sabemos que o homem e a mulher não resistiram a essa restrição, assediados pelo inimigo, por Satanás, dando ouvidos àquele em quem eles não deveriam ouvir, eles cedem e caem no pecado. E quando o pecado entrou na natureza do homem, já não era mais uma natureza perfeita. Aquilo que Deus havia criado perfeito, agora caiu em pecado, e afetou toda a formação do homem e toda a natureza que fora criada. Dali para frente, a própria natureza sofreu alterações. A terra já não dava mais o fruto de uma maneira perfeita, agora tinha abrolhos, galhos, espinhos. O homem tinha que trabalhar agora para o seu sustento. E entrou a morte, o envelhecimento, a saúde foi abalada. E aí o homem entendeu o que era a morte física e a morte espiritual, a separação com Deus. Aquela comunhão maravilhosa que existia entre o homem e Deus foi rompida. Não era mais igual, não tinha mais a visitação na viração do dia. Aquele ser feito de barro que recebeu o Espírito, agora não estava mais perfeito, faltava algo. Estava faltando algo. E aí os anos e os séculos se passaram. E Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Aquela promessa que havia sido feita lá atrás, em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria aquele que calcaria aos pés a cabeça da serpente. Uma profecia de que haveria um Salvador, que resolveria aquele problema de separação entre o homem e Deus. Durante toda a antiga aliança, o homem ficou esperando esse momento acontecer. Deus levantou profetas, Deus levantou uma nação a partir de Abraão, Deus levantou um povo separado, e na plenitude dos tempos, Jesus vem, nascido de mulher, tal qual havia sido profetizado, mas filho de Deus, um nascimento sobrenatural, uma concepção sobrenatural. E esse Jesus, filho de Deus, ele vem agora curando enfermos. Ele começa a exercer o seu ministério por volta dos 30 anos de idade, e ele vem curando enfermos, coxos, aleijados, leprosos, endemoniados, ressuscitando mortos, curando cegos. E em Marcos, por exemplo, no capítulo 10, no versículo 51, 52, ele cura o cego de Jericó, mas não era um cego de nascença. Jesus curou muitos cegos, mas esse aqui em especial é o único que diz que era um cego de nascença. E o que isso faz de diferente? O que é que ele tinha de especial? Ele era um cego de nascença. Foi uma cegueira congênita. Já nasceu cego. E nunca um cego de nascença havia sido curado antes. E todos nós, no sentido espiritual, nós nascemos cegos,
como aquele homem era cego. Enquanto a luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo não vem sobre a nossa vida, nós somos cegos, espiritualmente cegos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo, ele escreve dizendo assim: mas se o nosso, versículo 3 e 4, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Todos nós nascemos espiritualmente cegos, e o inimigo, ele usa de todos os seus recursos para manter os seres humanos na cegueira espiritual, para que não compreendam o plano de salvação, para que não compreendam a palavra de Deus. Ele cria uma cegueira espiritual, e ela só é dissipada pela luz de Jesus Cristo. Então, no sentido espiritual, todos nós somos cegos. E esse texto tem algo bastante interessante no sentido espiritual, porque não foi o cego que foi até Jesus. Ele nem podia ver, né? Mas Jesus foi até o cego. Os discípulos apontam para Jesus: olha, aquele homem é um homem de nascença, é cego de nascença. Quem pecou para que ele nascesse cego? A cultura do judaísmo atribuía a doença a um pecado. E se aquele homem nasceu cego, quem foi responsável? Os pais pecaram para que ele nascesse cego. E Jesus corrige aquela visão distorcida que o judaísmo tinha de uma enfermidade. Ele diz: nem os seus pais e nem ele, mas é para que nele se manifestem as obras de Deus. Era um momento específico, e Jesus vai até aquele cego. Nós não temos condição, com a nossa cegueira espiritual, de ir até Jesus. Foi Ele quem tomou a iniciativa e veio até nós. E de muitas maneiras na vida de cada um de nós, o Senhor Jesus foi trabalhando, Deus foi trabalhando as situações para que Ele se achegasse a nós e nós nos achegássemos a Ele, para ter esse encontro. E aquela cegueira espiritual que havia em nós pudesse ser rompida. Então Jesus toma a iniciativa, Ele vai até aquele cego. É interessante porque nós estivemos nessa cegueira. Paulo diz lá, o texto que a gente pregou há uns 3 domingos atrás, Efésios 2:5, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. No Efésios 2:1 ele diz: Ele vos deu vida, ou seja, Ele abriu os nossos olhos, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então vejam só o sentido espiritual que a gente traz dessa passagem para a nossa vida. Nós éramos cegos de nascença, o Senhor Deus tomou a iniciativa, foi até nós, Ele nos libertou daquela cegueira espiritual, todos nós, né? Mas havia algo bastante interessante na cura que Jesus operou nesse cego. Você já parou para se perguntar por que Jesus curou esse cego desse jeito? Alguns Ele simplesmente tocava, né, e a pessoa era curada. A única cura de um cego em que Jesus faz algo extremamente estranho: Ele se aproxima, Ele gospe na terra, no pó, Ele faz um barro com a sua saliva, uma espécie de um lodo, e Ele aplica nos olhos do cego. Que forma estranha é essa? Quantas formas Jesus poderia ter usado para curar aquele cego? E eu fiquei orando e perguntando para Deus, por que Ele fez desse jeito, né? Foi a questão que me despertou quando eu vi aquela canção lá em 2020. Por que Jesus fez desse jeito? E eu entendo que Deus me deu uma revelação do porquê Jesus fez desse jeito. Ele pega e Ele tira algo dele, a sua saliva, e Ele mistura com o pó da terra. Lembra o que Deus fez
quando foi fazer o primeiro homem, a neblina e o pó da terra, e o sopro. E aqui o Senhor Jesus, que era o próprio Deus, o Filho de Deus, Ele tira algo de si, a sua saliva, mistura com o pó da terra, e Ele pega aquele barro e Ele aplica nos olhos daquele cego. Vocês já estão entendendo, né? Ele tirou algo dele, misturou e colocou nos olhos do cego e mandou: agora você vai, se lava no tanque de Siloé. A palavra Siloé no hebraico significava justamente o enviado. E quem era o enviado de Deus? O próprio Senhor Jesus. Olha, você pega agora e você vai se lavar no tanque do enviado, que sou eu. E quando aquele homem faz isso, ele é totalmente curado, ele volta a enxergar. Uma vez que aquele barro que faltava foi aplicado espiritualmente nos nossos olhos, nós voltamos a enxergar. Eu achei maravilhoso esse entendimento, porque Jesus tirou algo dele. Ele é o barro que faltava. Ele é aquele lodo que ele aplicou nos olhos do cego. Espiritualmente, ele foi aplicado em nossa vida, para que nós fôssemos novamente revividos e tivéssemos visão espiritual. Tudo mudou na nossa vida quando isso aconteceu, amados, né? Tudo mudou, porque agora nós podemos enxergar, podemos entender as coisas espirituais, nós podemos reconhecer quem é Deus na nossa vida. Nós entendemos o que foi a vida de Jesus Cristo, removendo as trevas que nos cercavam, as trevas que prendiam, que impediam a nossa visão. Quanto tempo cada um de nós andamos em trevas? Eu posso dizer por mim, 33 anos, nascido, criado dentro de uma religião, se denomina cristã, mas dentro de uma cultura totalmente fora do evangelho bíblico, onde a salvação era por obras. Cresci dentro daquela cultura. Eu era completamente cego. Eu acreditei durante muito tempo que a salvação dependia do meu esforço, do que eu poderia entregar para Deus, do quanto eu poderia ser bom para Deus e dizer: olha Deus, como eu sou bom, o Senhor tem que me levar para o céu. Olha, eu cometi muito mais coisas boas do que coisas más. Isso é uma cegueira terrível, talvez a pior delas, porque existem pessoas que elas reconhecem que elas de fato não prestam, nunca foram em religião, em igreja nenhuma, viveram de maneira dissoluta, elas sabem que são pessoas más, e muitas vezes, por reconhecerem que são pessoas más, elas têm mais facilidade de se renderem a Deus no momento específico da vida. Mas toma, por exemplo, os religiosos da época de Jesus, os fariseus, os doutores da lei. Eles seguiam estritamente a religião, observavam as leis e acreditavam que se cumprissem a lei, eles iriam para o céu, mas ninguém era capaz de cumprir a lei, porque se falhasse de um ponto da lei, tinha falhado em todos. Mas eles acreditavam assim, e quando Jesus vem, eles não reconhecem Jesus, porque havia uma cegueira religiosa. Talvez essa é a pior das cegueiras. Enquanto a cegueira religiosa está ali, Satanás usando aquela estrutura, a pessoa não consegue se render a Cristo. Há denominações, há seitas cristãs que pregam que a salvação é só através da igreja deles, da denominação deles. E muitos que nascem e crescem dentro dessa estrutura, crescem presos nessa cegueira, não conseguem compreender que não é a igreja, a denominação que salva. Essa semana nós vimos aí uma notícia bastante interessante, em que está movimentando muito o meio católico romano, porque o atual Papa fez uma declaração que nunca nenhum outro Papa fez. Ele disse: Maria não é corredentora da salvação.
O que significava isso dentro da Igreja Católica? Que Maria também tinha o poder de salvar. Corredentora é salvadora com Cristo. E esse Papa, ele fez essa declaração, e eu entendo que isso vai mexer muito na estrutura da Igreja Católica, porque a palavra do Papa, ela é lei absoluta dentro do catolicismo. E agora o Papa está afirmando, só Cristo é o Redentor, só Cristo salva. O que nós também pregamos e compreendemos, porque a palavra de Deus afirma isso. Ainda que Maria tenha tido todas as virtudes, ela não é a salvadora, ela sempre apontou também para o Filho. Então, amados, existe uma cegueira que prende muitas pessoas, e enquanto essa luz, esse barro que faltava, não vem sobre os nossos olhos para enxergar a realidade, nós permanecemos na cegueira. Precisou um dia que Deus me levasse para a palavra dele, porque eu nunca tinha lido a Bíblia inteira até os 33 anos de idade, e eu comecei a ler, e a palavra começou a me despertar, e surgiam dúvidas que eu não tinha explicação aonde eu estava, e de um trabalhar tremendo de Deus, ele nos levou para uma igreja que tinha um estudo bíblico muito sério, e lá numa aula de escola bíblica dominical eu aprendi que a salvação não dependia do que eu poderia oferecer para Deus, mas do que Ele ofereceu, do que Ele fez para mim e para cada um de nós. O sacrifício de Jesus Cristo, a morte sacrificial, o sangue derramado. Se nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz isso com todas as letras lá em Romanos capítulo 10, do 8 ao 13. Se com o teu coração você crê, e com a tua boca você professa que Jesus Cristo é o teu Senhor, você crê que Ele é o Filho de Deus, e você o recebe como Senhor e Salvador da tua vida, você está salvo. E aí então as boas obras que a gente fizer depois disso, elas vão servir para que a gente receba nos céus recompensas eternas. Então essa é a verdade, né? Então quando a gente lê esse texto e vê a cura desse cego, o que aconteceu com ele, né? João 9, 35 e 38, o Senhor Jesus se revela a esse cego. Esse cego é interpelado pelos fariseus 2, 3 vezes. Eles vão perguntar até para os pais desse cego, confirmar se ele era um cego de nascença. Ele sofre uma pressão da religião da época, e ele diz, olha, o homem passou barro nos meus olhos, eu me lavei e comecei a ver, mas que homem que era esse? Ele ainda não sabia quem era. E aí novamente Jesus vai e encontra com ele. E aqui no versículo 35 e 38, narra esse encontro. Jesus se revela ao cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, olha, ele foi expulso do templo. A religião não queria esse homem, expulsaram ele do templo. Ele se encontra com Jesus, e Jesus pergunta, crês tu no Filho do Homem? Que era uma expressão que o judeu entendia, Filho do Homem, Filho de Davi, o Messias. E ele respondeu, Senhor, quem é para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tenho visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Aqui houve a revelação. Um dia essa revelação aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de vocês. A revelação de que o Cristo é o Salvador. A revelação de que Ele é o que deu vida, Ele que abriu os nossos olhos. Então, amados, essa é a palavra para a gente refletir nessa noite. Nós estamos num mês onde celebramos ações de graças. Um mês onde entregamos a Deus a nossa gratidão. E o maior motivo de gratidão é o fato de que um dia Deus abriu os nossos olhos. Quando Adão pecou, a comunhão plena com Deus foi quebrada. Começou faltando algo a partir daquele dia na criação que era perfeita. Cristo volta novamente e nos torna completos. Ele era o barro que faltava, por isso o título da mensagem. Ele vem e completa o que estava faltando. Estava ali o ser humano cego, ele tira algo dele, mistura no barro, completa, como se estivesse completando, consertando um defeito daquele boneco de barro que havia sido criado no início, né? Então, que nesse mês, de uma maneira especial,
nós possamos render a Deus gratidão por esse que é o maior motivo de gratidão, a nossa salvação. O fato do Senhor Jesus Cristo ter aberto os nossos olhos, e hoje nós não andamos mais em trevas, hoje nós andamos debaixo da luz, né? Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele nos iluminou, Ele trouxe vida à nossa vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música, e nós vamos ter um momento de oração, de gratidão, de rendição, de ação de graças ao nosso Deus. Eu sei que há muitos motivos pelos quais nós podemos agradecer a Deus. Se nós começássemos pela manhã, trazendo todos os motivos que viessem à nossa mente para agradecer a Deus, talvez no final do dia a gente não teria terminado. Mas se juntarmos todos os motivos, nenhum deles se equipara à salvação que nós recebemos. Agradecemos pela nossa família, pelo amor que existe entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre avós e netos, por todo amor envolvido na nossa vida. Agradecemos pela saúde, pelos bens materiais. A gente poderia fazer lista e lista de motivos de gratidão a Deus, mas o fato dele ter aberto os nossos olhos é o maior motivo de gratidão. Então eu convido você nesse momento a começar a agradecer a Deus pela tua salvação em Cristo. Davi, no Salmo 51, ele diz assim: restaura a alegria da tua salvação. Nós precisamos viver a alegria da salvação em Cristo, ainda que a gente passe aí por contrariedades na nossa vida. A alegria da salvação não pode sair do nosso coração, não pode fugir do nosso coração. Então vamos nos levantar e comece a expressar palavras de gratidão a Deus por isso. Pai bendito e santo, Deus de bondade e misericórdia, Pai de consolações, Deus glorioso, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, mantenedor de todo o universo, de toda a vida. Bendito, santo, exaltado, maravilhoso é o Senhor. A Ti, ó Deus, rendemos graças. De geração em geração seja o Teu nome exaltado e glorificado. E a nossa gratidão entregue ao Senhor nesse momento é porque um dia, na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o Seu Filho feito homem, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que restaurou a nossa visão, que se entregou de si próprio para nós, que desvendou a cegueira dos nossos olhos, abriu os nossos olhos. Nós fomos lavados como aquele cego se lavou no tanque de Siloé, no tanque do enviado. Nós também fomos lavados, mas fomos lavados no sangue do Cordeiro. Bendito é o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Ti seja toda a gratidão do nosso coração, toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória. Bendito é o Senhor que nos salvou, que nos redimiu, que escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Bendito é o Senhor que nos deu livre acesso à Tua presença, porque agora podemos novamente receber a Tua visitação, como foi um dia no Éden. Nós temos agora a Tua presença, o Teu Santo Espírito que habita em nós, que nos faz transbordar de alegria e de gratidão ao Senhor. Como Maria podemos dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito exalta em meu Deus, meu Salvador. Bendito és, Senhor, glorioso é o Teu nome.
a nossa adoração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.